população como um todo. Isso daí é uniforme? Aí parece, não sei se Gilbert está na sala, mas caramba, eu acabei entrando correndo aqui, eu esqueci de botar para gravar, mas eu acho que Gilbert botou aí minha aula para gravar. Se Gilbert está na sala, ou quem está aí botou para gravar, pô, agradeço. É que eu esqueci realmente, né? Já entrei um pouco aqui atrasado, esqueci de pôr para gravar, mas eu acho que já está gravando já. Então, se foi Gilbert, mais uma vez, valeu aí, obrigado, tá? Ter colocado a minha aula para gravar. Então, voltando aqui. Na número 5 a resposta seria não, tá? A primeira resposta seria não. E ele pede para que você justifique a resposta. O que acontece? Tem país que recebeu uma quantidade muito maior de africanos para trabalhar como escravos, e outros uma quantidade menor. Então, a justificativa de vocês deveria ser nesse sentido. Alguns países receberam uma quantidade maior, né, de africanos para trabalhar né, como escravos, né? E algum outro país. Professor, Oi, meu filho, pois não? é que módulo o livro? Já estão. Módulo 2, filho. Módulo 2, capítulo. Módulo 2, não. Módulo 3. Módulo 3, capítulo. Só relembrando aqui. Capítulo 5, filho. Capítulo 5, tá? Obrigado, professor. Módulo 3, capítulo 5. Eu estou no número 5 da página 381, tá, meu filho? Então, vamos lá. Então, recapitulando aqui a resposta. Repetindo, então, a questão 5. Vocês deveriam colocar não, tá bom? Não primeiro. E a justificativa seria essa. Vocês podem colocar com as palavras de vocês, mas vocês deveriam explicar isso. Que alguns países latinos receberam uma quantidade maior de africanos para trabalhar como escravos, né? E outros países receberam uma quantidade menor, sendo assim que a participação deles na formação da população não vai ser uniforme. Alguém quer falar a resposta? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão 5, gente? Eu posso seguir para 6. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre a 5, pode falar. Ninguém quer falar nada, né? Beleza, então. Então, vamos para a questão 6. Quem entrou agora, eu acho que foi Gustavo. Bom dia, Gustavo. Estou na página 381, módulo 3, capítulo 5, tá? Então, estou indo para o número 6 da página 381. Pessoal que chegou agora e depois, eu volto na correção, então, quem puder depois passar para o colega aí, de alguma forma, as respostas que já foram feitas, depois eu volto aí e passo. Olha só, Letícia, eu vou repetir a 5, então, tá? A 4 eu deixo para depois. Então, a 5, vocês deveriam colocar primeiro não, tá? Porque são duas perguntas, né? Eu tenho a pergunta e a justificativa. Primeiro vocês coloquem não, e a justificativa você pode colocar com as suas palavras, mas você deveria explicar o seguinte, que alguns países receberam mais africanos e outros menos. Por isso que a gente não pode dizer que a participação deles na composição da população é uniforme. Então, vocês deveriam colocar isso, que alguns países receberam mais africanos e outros menos, na justificativa. Tá bom, Letícia? Vamos agora para a questão 6. A questão 6 era o seguinte: analise a pirâmide etária do Brasil. Explique como essa representação apresenta a situação de bônus demográfico. Quais são as possíveis consequências em se ter uma população com as características apresentadas. Página 381, Samuel, que eu estou. Então, olha só, gente, nós temos aqui uma pirâmide etária do Brasil, tá? Então, essa pirâmide etária, ela é uma pirâmide etária de 2015, mas o que acontece? Nos dias de hoje, ela não deve estar muito diferente, não, tá? Nós estamos aí em 2025 anos, sempre, claro que sempre acontece uma mudança, tá? Mas não deve ter sido uma mudança muito significativa. Então, o que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando o seguinte:
Quais são as possíveis consequências de ter a população com características apresentadas? Se a gente olhar a pirâmide etária do Brasil, essa pirâmide ela tem uma tendência aí onde a população ela está envelhecendo. Se vocês começarem a observar, claro que ainda há um equilíbrio, mas a gente começa a observar que a pirâmide etária do Brasil ela começa a ter semelhanças com pirâmides etárias de países desenvolvidos. Ou seja, como que a gente consegue ver isso? Como que a gente consegue perceber que a pirâmide etária ela é de um país desenvolvido ou não? Você já deve ter estudado isso, e eu tenho falado sobre isso e também a gente viu alguns exemplos de pirâmides etárias nos assuntos anteriores. Toda pirâmide etária, onde você tem a base estreita e as partes com as idades maiores, ela vai aumentando, isso significa o quê? Que você está tendo um envelhecimento da população, o número de nascimentos também está diminuindo, e a parte mais elevada, o topo da pirâmide, quanto mais largo for esse topo, melhor é a condição desse país. Por quê? Normalmente, tá, com raríssimas exceções, mas normalmente, todo país que é desenvolvido é um país que tem muitos idosos, a população idosa ela é muito numerosa. E nos últimos anos, a gente tem observado aqui no Brasil essa tendência. A população brasileira, de uma forma geral, ela vem vivendo mais, ela está assim, alcançando faixas etárias que há 20 anos atrás era muito difícil isso acontecer. E hoje, no Brasil, está se tornando comum você ter pessoas chegando aos 70 anos, aos 75, e isso, há 20, 30 anos atrás, quando uma pessoa conseguia chegar aos 70 anos, era algo assim, muito, assim, era sensacional, porque nós tínhamos uma expectativa de vida aqui no nosso país de menos de 70 anos, pessoas chegavam aos 65, 66 e acabavam morrendo. E aí a gente já aprendeu isso aí também. Existem várias explicações sobre isso, né? Questão por todos os por mais problemas que a gente tem aqui, mas nós tivemos aí uma melhora com relação a acesso a tratamentos, medicamentos, as pessoas estão se alimentando melhor. Então, assim, por mais que ainda falte muito a ser feito, nós tivemos um progresso aí significativo, principalmente com relação à questão da saúde, tá? Então, assim, vou falar uma resposta aqui para vocês, tá? Estou fazendo uma explicação, mas vou falar uma resposta. Quem quiser anotar como eu falar aqui, anote, tá bom? Se tiver parecido com o que eu vou falar, deixa. E se quiser falar também depois, tá bom? Então vamos lá. Pode anotar o seguinte aí. Na pirâmide, podemos identificar o bônus demográfico, pois a faixa etária que se enquadra na idade da população economicamente ativa de 14 a 65 anos supera as demais. Essa palavra, eu vou repetir mais devagar, tá? Essa palavra bônus demográfico seria isso. Apesar do nosso país estar envelhecendo, nós ainda temos muitas pessoas, muitos jovens, que futuramente podem entrar aí no mercado de trabalho, tá? Porque eu lembro que eu falei com vocês aqui que é legal que um país ele tenha uma população vivendo mais, mas tem que haver uma renovação da população, porque senão, mais para frente, no futuro, aí daqui a uns 20 anos, talvez você comece a ter um país onde você vai ter mais gente parada do que gente ativa. E isso aí é complicado, porque quem gera riqueza para o país de uma certa forma não, de uma forma geral, é a galera que está ativa no mercado de trabalho. Tá? Porque quem parou está lá, já trabalhou muito, é claro, mas está aposentado. E a aposentadoria muitas vezes é paga com o quê? Com impostos, mas principalmente pelo movimento feito na economia por quem está na ativa. Então, no Brasil, nós temos ele pergunta aqui, né, o porquê apresenta a situação de bônus demográfico, porque apesar, pode colocar isso, vou até falar, essa aqui ficou até melhor, pode colocar o seguinte, na primeira parte da resposta.
Porque, ó a resposta, hein? Porque apesar da tendência de envelhecimento de nossa população, porque apesar da tendência de envelhecimento de nossa população, ainda existem muitas pessoas, entre 14 e 65 anos. Ainda existem muitas pessoas entre 14 e 65 anos. O pessoal que está me perguntando a página aqui, eu estou na página 381, tá? Aí a segunda parte da resposta, aí vocês botem um ponto. Aí a segunda parte da resposta, ele pergunta quais são as possíveis consequências de se ter uma população com as características apresentadas. As consequências são que a população vai envelhecer, tá? A população vai envelhecer, porém, nós vamos ter uma renovação dessa população. Tá? A população vai envelhecer, mas nós vamos ter uma renovação da população. Então, a segunda parte da resposta seria essa: a população vai envelhecer, porém, vamos ter uma renovação da mesma. Alguma dúvida nessa 6? Alguém quer falar a resposta da 6? Que escreveu aí? Alguém quer que eu repita? Fiquem à vontade. Ninguém? Tá todo mundo tranquilo? Bom, então vamos para a questão 7, né? Questão 7 está assim: leia a manchete de reportagem e responda a questão a seguir. Então, o que nós temos aí? Uma tirada de um jornal, uma tirinha. A população de idosos na América Latina e Caribe deve superar a de crianças em 2036, prevê CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Aí o restante da reportagem: gasto público em seguridade e assistência social registrou um aumento significativo nas últimas 2 décadas para atender ao aumento da população idosa, mas ainda é insuficiente. Do que trata a notícia? A notícia ela trata do envelhecimento, né? Do envelhecimento da população. E também fala da questão do gasto, foi o que eu acabei de falar na questão anterior aqui também. Ela fala do envelhecimento e dos gastos previdenciários, que seria isso? Seria o gasto que os países tem que fazer, né, para pagar as aposentadorias. Por isso, mais uma vez, é o que eu falei para vocês aqui. Um país muito legal, muito positivo que a gente veja a população vivendo mais, mas tem que haver uma renovação da população, assim, um equilíbrio entre a questão do envelhecimento. Isso, página 381, estão me perguntando aqui mais uma vez. Número 7 agora da página 381. Tem que haver um equilíbrio, tá? Você não pode ter assim uma quantidade muito grande de idosos e uma quantidade pequena de jovens, de pessoas que futuramente podem entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque senão você vai ter uma geração de riqueza muito menor do que você está gastando com quem está parado. Eu lembro que, não sei se foi na turma de vocês ou na turma do 9º ano, mas o exemplo serve para vocês aqui agora. Você pega a China. A China tinha lá aquela lei chamada Lei do Filho Único. Tá? Aí o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que rever essa lei, por quê? Eles adotaram essa lei porque o país é um país super populoso. A China é o país mais populoso do mundo, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Já era há 30 anos atrás, 30, quase 40 anos, quando essa lei ela foi adotada. Mas aí o governo chinês percebeu o seguinte: se as coisas continuassem como estão,
a população chinesa ia continuar crescendo, e continuou, claro que não absurdamente, mas continuou crescendo, e com uma tendência de envelhecimento. A população chinesa, o chinês, ele vive bastante também. Então, começou a se observar isso na China. Você estava tendo um envelhecimento, uma quantidade de idosos muito grande, e assim, como a China é muito populosa, mesmo os casais só podendo ter um filho, estava havendo uma renovação. Só que, se continuasse como estava, futuramente poderia ter muito mais gente parada na China e pouca gente para entrar no mercado de trabalho. Então, o governo chinês ele acabou revendo essa lei hoje. Ele já permite que os casais possam ter mais de um filho, até 2 filhos por casal, isso é permitido. Então, por quê? Porque o governo ele ficou preocupado. A China hoje é a segunda maior economia do mundo aí. Então, se esse fato de você ter mais gente parada do que trabalhando acontecesse, a economia da China ia quebrar, com certeza. De qualquer país acontece isso. Tanto que nós temos na Europa países que têm uma quantidade de idosos muito maior do que de adultos e até de adolescentes e crianças, onde há um incentivo para que os casais tenham filhos, tá bom? Então, voltando para a nossa questão 7 aqui, vocês deveriam colocar isso, do que trata a notícia e qual é a causa do processo evidenciado. Então, a notícia trata do envelhecimento da população. E, no caso, a segunda parte, a causa, é a preocupação com os gastos previdenciários, tá? Então, a resposta da 7 seria essa. A notícia trata do envelhecimento da população e a causa é preocupação com os gastos previdenciários, no caso, as aposentadorias. Tá bom, gente? Então, seria essa a resposta da questão 7. Então, mais uma vez, falando da questão 7, a questão 7 trata, a notícia aí trata do envelhecimento da população e há uma preocupação, a segunda parte, uma preocupação com os gastos previdenciários, no caso, aí, as aposentadorias. Tá bom, galera? Seria isso aí, basicamente, na questão 7. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, então? Muito bem, galera. Então, ó, vida que segue, vamos partir agora para a parte final do capítulo. Já estou na página 382, tá? Fala assim, aspectos econômicos da América Latina. É o João Guilherme, né? Tá sem microfone. Tranquilo. Qualquer dúvida que você tenha, meu filho, você bota aí no chat que na medida do possível a gente tenta aí ajudar e dependendo do que for perguntado, se algum colega colocar, às vezes o colega está com dúvida na página, alguma coisa. Então, assim, quem quiser, puder, o professor até agradece muito aí. Pode colocar no chat aí qualquer dúvida que, claro, algumas dúvidas quem tem que tirar sou eu aqui, mas tipo página, onde nós estamos, o colega que puder ajudar, eu agradeço muito aí. Mas, repetindo, estou indo para a página 382, tá? Tá assim, lá no alto, aspectos econômicos da América Latina, tá? Então, página 382. Gente, o que acontece? A América Latina vai ter, em sua maioria, países subdesenvolvidos, ou seja, são aqueles países onde as economias não são muito fortes e a situação social de muitos é bastante complicada ainda, né? Então, e infelizmente, a boa parte dos países latinos, eles não são muito industrializados. A economia não é uma economia baseada numa indústria de alta tecnologia, uma indústria moderna, como acontece aí na maioria dos países europeus, em alguns países asiáticos. No caso aqui do continente americano, Estados Unidos, né, que é uma referência. Então, assim, é claro, na América Latina, nós vamos encontrar algumas exceções. Eu vou pegar o caso do Brasil. O Brasil, ele, claro que não é assim, nossa, o Brasil tem uma indústria comparada aí ao dos Estados Unidos, uma indústria comparada da China, não. Mas o Brasil, ele até se destaca em relação aos demais países da América Latina. Se você for comparar o Brasil, por exemplo,
com a Bolívia, com o Peru, com o Paraguai e vários outros países aí da América Latina. Pô, o Brasil tem uma atividade industrial muito desenvolvida comparada a esses países, tá? Mas o fato é que a maioria dos países latinos não possuem esse desenvolvimento. São países que ficaram muito atrasados com relação ao desenvolvimento industrial durante séculos, basearam a sua economia em atividades extrativistas, na própria agricultura. Aqui no Brasil mesmo nós tivemos assim períodos da história longos onde a nossa economia se baseava em determinadas atividades econômicas. Você pega, nós tivemos aqui só ciclo da cana-de-açúcar, do café, e por aí vai. Então, isso aí, de certa forma, acabou atrasando o desenvolvimento de uma indústria, não só no Brasil, mas em vários outros países latinos. Tanto é que até hoje, até os dias de hoje, você tem aí, aqui na página 382, mostra isso, até em destaque. A base econômica da maioria dos países latinos é a agricultura, é a agropecuária. A maioria deles, assim, mais de 50% da riqueza que é produzida pelos países latinos vem da agropecuária, da agricultura. Isso, professor, mas isso é ruim? Não, não é que isso seja ruim, é importantíssimo, porque a gente sabe que a agricultura, a agropecuária é responsável pela produção dos alimentos que nós consumimos. Isso não é ruim, só que o problema todo é que quando você fala em economia mundial, o que gera mais riqueza no país não é o produto agrícola, mas é o produto industrializado. Então é óbvio e evidente que é importante que um país ele tenha uma produção agrícola muito grande. A agricultura também gera muita riqueza. Hoje nós temos uma agricultura também que vem se modernizando, tá? Isso é muito legal, mas deveria haver um equilíbrio entre a atividade agrícola, geradora de riqueza, e uma atividade industrial. Mas isso aí não acontece e a agricultura acaba ganhando, né, uma importância muito maior na economia dos países latinos. Então, nós temos aí um mapa das atividades agrícolas. Depois vocês deem uma olhada com calma nesse mapinha da página 382, mas tem aí pela legenda agricultura comercial, que é aquela agricultura voltada mesmo, né, para exportação, tudo que é produzido exportação, mas consumo interno também, né, mas é aquela agricultura que visa muito o mercado externo, né. A gente tem isso aqui no Brasil. O Brasil ele produz muitos alimentos, mas tem aquele alimento que fica aqui dentro e aquele alimento que é exportado. Antigamente, o produto que era exportado tinha uma qualidade infinitamente superior ao que fica. Claro que ainda o que vai para fora tem que ter uma qualidade muito boa, porque os países que compram os alimentos, os nossos alimentos, são muito exigentes. Mas hoje em dia, o produto que fica aqui também, o produto agrícola, melhorou muito a qualidade. Então, o brasileiro hoje também tem acesso a produtos de qualidade bastante interessante. Então, você tem a agricultura comercial, de subsistência, né, que ainda existe, aquela agricultura onde o camarada produz para o seu consumo, né, e aquele excedente, né, aquilo que sobra, ele comercializa. Enfim, isso ainda é muito forte na América Latina, principalmente nas cidades de interior de todos os países, onde as pessoas acabam não tendo acesso ainda a itens básicos, né, no dia a dia. Ela tem um pedacinho de terra lá onde ela produz, ela cria alguns animais e aquilo tudo é para consumo mesmo. Ela, como eu falei, o que sobra até se comercializa, mas normalmente não sobra muito. Então, o que é plantado, o que é criado, os animais, é tudo para consumo. Aí você tem a pecuária extensiva, que é aquela pecuária que os animais são criados em grandes áreas, né, em pastagens. A atividade extrativa, que é você retirar o que você encontra na natureza. Aqui no Brasil também isso é muito forte, ainda principalmente nas regiões centro-oeste, na região norte. Nós temos ainda uma atividade extrativista, né, muito, muito grande. E, assim, isso é muito complicado, porque tem aquela atividade extrativista que
tem cuidado com o meio ambiente, que se preocupa com o meio ambiente, mas tem ainda aquela atividade extrativista, que é aquela atividade bem predatória, né? Os caras vão retirando o que encontra na natureza sem nenhum tipo de cuidado, sem cuidado com que futuramente haja uma renovação, bem parecido com o que aconteceu aí com várias espécies de plantas e animais. O Brasil é um exemplo clássico aí, né, de extrativismo predatório, que praticamente quase que levou à extinção de uma árvore que você encontrava em abundância aqui no nosso país. Então, o extrativismo ainda existe, só que hoje muitas empresas que praticam o extrativismo, elas têm o cuidado de manter, né, o equilíbrio entre a atividade e a preservação do meio ambiente. Só que, infelizmente, ainda tem muitos que não têm esse cuidado. Seguindo adiante, gente, na página 383 é só uma continuação disso tudo que eu estou falando aqui. Tem algumas imagens aí, né, na página 383 a colheita mecanizada de soja. Aí tem uma foto de criação de gado aí lá no Uruguai. Então, assim, não vou ficar lendo o texto aí, depois vocês leiam com mais calma. O grande, assim, uma coisa que tem que ser levada em consideração hoje também é que isso mexe com a questão da saúde das pessoas, né? Só para fechar essa parte da agricultura, é que hoje existe também na agricultura na América Latina uma preocupação muito grande com a questão do uso de agrotóxicos, né? Então, assim, a gente sabe que tem países com uma legislação muito severa com relação ao uso de agrotóxicos. E alguns países até acabam permitindo o uso desses. Na Europa, por exemplo, tem muito produto agrícola, muito agrotóxico, que é permitido aqui no Brasil, eles não permitem o uso lá. E na América Latina também isso é muito comum. Então, hoje há um grupo muito grande, está crescendo aqui no Brasil também, de preocupação com a qualidade do produto que se consome. Então, assim, está crescendo muito a questão da produção orgânica, ou seja, aquela produção onde não há uma preocupação muito, quer dizer, que há uma preocupação muito grande com essa questão do uso do agrotóxico. O agrotóxico, se ele for se você usar agrotóxico em excesso, a gente sabe que agrotóxico é veneno. Então, assim, e boa parte do que a gente consome de frutas e verduras aí comprado comercialmente, a não ser aquelas pessoas que têm certeza que estão comprando um produto orgânico. Mas nos mercados comuns, que você vai aí comprar lá seu tomate, sua laranja, seja lá o que for, esses produtos eles usam na produção agrotóxica. Só que, assim, segundo quem entende do assunto, os especialistas aí, existe uma quantidade que é tolerada pelo nosso organismo. Porque, assim, você chegou em casa, você comprou lá um tomate, por mais que você lave muito bem esse tomate, essa planta, ela foi produzida e o agrotóxico está na terra, ou no solo, misturado com a água ali, a planta absorveu um pouco disso. Então, não adianta falar que não, eu lavei muito bem por fora, tirei todo o agrotóxico. Você tirou, de repente, aquilo que está na casca, mas o que ficou dentro da planta, infelizmente, está lá e não tem jeito, a não ser que você não coma. Só que, assim, segundo quem entende do assunto, os níveis utilizados não causam muito prejuízo ao nosso organismo. Já há quem discorde, que causa muito prejuízo. Só que, assim, o cara não vai pegar um tomate que foi produzido usando muito agrotóxico, vai comer o tomate e vai passar mal. Não é assim. Mas o uso constante de produtos com uma carga de agrotóxico significativa, a médio e longo prazo, pode acabar gerando problemas de saúde. Então, isso aí é bastante complicado. Então, hoje, na América Latina, apesar de você ter ainda uma produção que utiliza uma quantidade grande desses produtos, já há um grupo de agricultores aí que observa que tem pessoas hoje que, dependendo do poder aquisitivo, estão preferindo o produto orgânico. E por que eu falei poder aquisitivo? Porque, infelizmente, o produto orgânico é um produto mais caro. Então, se você for no mercado, por exemplo, aí, uma feirinha de orgânico, você vai ver que se você quiser comprar produtos orgânicos, você vai gastar muito mais. Mas é justamente por quê? Porque como ele usa não usa agrotóxico, não usa veneno, dá muito mais trabalho para produzir.
e às vezes a produção é menor, por isso que ele tende a ser mais caro. Tá bom, gente? Já estou na página 384, tá? Alguma dúvida com relação à questão da agricultura na América Latina, da agropecuária? Alguém quer fazer alguma pergunta? O que é produtos orgânicos, professor? Não entendi. Vamos lá, o que é o orgânico? O orgânico é aquele produto que, a princípio, ele é produzido sem uso nenhum de agrotóxico, tá? Você usa ele, quando você vai produzir ele, você plantou lá a sementinha, ou plantou a muda, você vai cuidar dele ali manualmente. Se aparecer alguma praga, você vai tentar tirar aquela praga com a mão, entendeu? Você não vai usar nenhum tipo de veneno, tá? Na produção do orgânico. Então, o orgânico esse é o produto que não usa nenhum tipo de veneno, nenhum tipo de agrotóxico. Entendeu, Samuel? Samuel? Tá baixinho. Enfim, então é isso, gente. Então, o orgânico, ele é um produto aí, a princípio, muito mais saudável para o nosso consumo, mas como eu falei, infelizmente ele ainda é caro, mas é aquele negócio. À medida que vai aumentando, né, a quantidade de pessoas produzindo orgânico, a tendência é que eles se tornem mais acessíveis, mais baratos no futuro. Tá bom, galera? Alguma dúvida em relação a essa questão da agricultura? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem um cachorro chato pra cacete aqui latindo perto da minha casa, não sei se vocês estão ouvindo. Tá um porre. Então vamos lá, gente. Página 384, nós temos assim, a importância da mineração na América Latina. Mineração é uma atividade também muito importante na América Latina, extração de minerais, a extração de petróleo. Então, assim, é uma indústria, só que não é aquela indústria, usa muita tecnologia. A indústria mineradora, ela é a chamada indústria de base, é a indústria que extrai a matéria-prima que vai ser transformada nas indústrias com uma tecnologia mais sofisticada. E aqui na América Latina nós temos assim uma variedade enorme de minerais que são explorados nessa região do continente americano. Minério de ferro, manganês, bauxita. No caso aqui, né, o Brasil é um grande produtor de petróleo também, tá? Assim como a Venezuela, assim como o México. Então, a mineração ela é responsável também pela geração de uma grande riqueza nos países. Petróleo mesmo, né? O país que produz petróleo, ele acaba, a sua economia acaba ganhando muito com isso, porque o petróleo ainda é um recurso muito valorizado. O petróleo é a base energética do mundo ainda, infelizmente, né? Por quê? Porque você já deve ter aprendido que o petróleo é um exemplo de combustível fóssil, ou seja, todos os combustíveis que são produzidos a partir do petróleo, por serem de origem fóssil, eles são altamente poluentes ao meio ambiente. E, infelizmente, mesmo hoje, o homem sabendo disso, e até com outras alternativas energéticas, o petróleo ainda é muito utilizado no mundo. E, infelizmente, isso acaba fazendo com que a gente tenha vários problemas aí, né? Só para frisar aí, né, os especialistas dizem que a questão a intensificação do aquecimento global se deve a vários fatores, mas principalmente pelo uso excessivo aí de combustíveis derivados do petróleo. Então, mas é aquela velha história, né? Quem tem o petróleo, vendendo esse petróleo, acaba ganhando muito com isso aí. Tá? Então, a mineração ela acaba se destacando bastante aí em vários países da América Latina. Eu falei do Brasil, mas Bolívia, Chile, México, são países onde a mineração, como eu falei, não é só petróleo não, todos aqueles minerais que eu falei anteriormente aí, também são muito utilizados aí na indústria. Então, os minerais, eles são, como eu falei aqui, eles são matéria-prima para as indústrias de produção de automóveis e por aí vai, tá bom? E é uma atividade também que acaba gerando muitos recursos para os países latinos. E é uma atividade também que acaba agredindo o meio ambiente.
tá? A gente sabe, a gente lembra, nós já tivemos duas tragédias aqui no Brasil com relação à questão de barragens que acabaram arrebentando. Nós tivemos aí duas recentes, lá em Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais é um estado que aqui no Brasil se destaca muito na extração de minerais. E toda a extração mineral, como eu falei, agride o meio ambiente e usa muito produto químico. E esse produto químico, ele precisa ser armazenado, ele não pode ser descartado de qualquer forma no meio ambiente, se bem que tem algumas empresas, algumas mineradoras que descartam de qualquer forma, tá? No meio ambiente, não estão nem aí se o meio ambiente vai ficar poluído ou não. E aí o que aconteceu recentemente foi que a gente teve lá aquelas barragens que arrebentaram, aquilo ali era barragem que estava guardando rejeito de atividade mineradora. E não teve a manutenção correta, como deveria ter, e aconteceu aquilo que a gente viu aí, infelizmente, no Brasil. Então, assim, é uma atividade que gera riqueza, gera lucro, mas é uma atividade que acaba agredindo o meio ambiente e pode causar, já agride o meio ambiente se ela for feita de maneira muito correta. E mesmo se não for feito da maneira correta, não tiver o cuidado, acaba acontecendo o risco de tragédias como aquela que a gente viu aí já duas vezes, no espaço muito curto de tempo aqui no Brasil. Tá bom, gente? Alguma dúvida em relação a essa questão da mineração? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer falar nada, não? Bom, já estamos agora na página 385, tá? Página 385 está assim, indústria na América Latina. Não vou ficar me alongando muito nisso aqui, não, porque eu já falei com vocês que a indústria na América Latina ela não é muito significativa. É claro, dependendo do país, essa indústria ela é um pouco mais desenvolvida, até falei para vocês aqui, mas a indústria na América Latina, ela está presente na maioria dos países, mas numa proporção muito pequena se comparada à indústria europeia, à indústria da América do Norte, à indústria asiática. Aqui na página 385 tem até um gráfico que está assim, América Latina, produção de produtos industriais primários. O que é aquele produto industrial primário? É aquele produto que não ele é produzido na indústria, mas ele não tem um grau de sofisticação muito grande. Vou dar um exemplo. Você vai pegar lá, você tem uma indústria que vai produzir vassoura. Tá? A vassoura é um produto industrializado, você tem hoje a indústria, a fábrica de vassoura, só que a vassoura ela é um produto que você não precisa de muita sofisticação para você produzir. É diferente de uma fábrica que produz celulares, por exemplo, tá? Que você precisa de todo um aparato, você precisa de equipamentos com mais tecnologia. E na América Latina, a indústria predominante é a indústria primária. É aquela indústria que vai produzir, tá? Mas que não vai necessitar de tanta tecnologia. Tá? Então, se vocês observarem aí, ó, Bolívia, produtos primários, você tem a Bolívia disparada ali, a produção de primários é absurdamente maior do que a de industrializados com mais tecnologia, Equador. Aí você já pega o México já tem uma indústria já mais significativa. Você vê que o México ele é bem industrializado. Aí você pega Brasil, olha só, Brasil, mesmo sendo industrializado, a produção de primários aqui ainda é bem maior do que a de industrializados, né? Só que a nossa produção industrializada é maior que a da Argentina, enfim. Então, a Nicarágua que é interessante, né? 50-50. Você tem 50% industrializado e 50% de produção primária, né? Mas isso aí é bom que isso mostra a diversidade, as diferenças, mesmo a gente tendo aí uma situação no geral bem parecida, de país para país, na América Latina, você vai observar diferenças aí em relação à questão da industrialização, né? Então, a diversidade que a gente viu com relação à questão da cultura, população, ela também aparece na questão econômica e principalmente com relação à atividade industrial. E, mais uma vez, isso aí é aquele negócio, se a nossa atividade industrial ela fosse mais desenvolvida,
a gente teria uma situação bastante melhor na maioria dos países latinos. Agora, que fique bem claro, tá? Porque assim, se você pegar o gráfico do México, isso é muito importante também. O México está lá, 84% da economia vem de produtos industrializados. Se você parar para pensar assim, pô, a economia mexicana é baseada na indústria. Pô, o professor falou aqui que o país que ele é muito industrializado, ele tem uma economia forte, mas nós não podemos esquecer do seguinte: boa parte dos países da América Latina, as indústrias que estão dentro desses países são indústrias de outros países. Isso é muito importante. Os países latinos, a maioria esmagadora, o nosso país mesmo, o Brasil, a maioria das indústrias que estão aqui dentro não são indústrias brasileiras. A maioria das grandes indústrias que estão aqui no Brasil são de outros países. É claro, elas se instalaram aqui no Brasil, o Brasil ganha com isso. A riqueza que é gerada favorece a economia brasileira? Claro, não vou dizer que não favorece, mas é óbvio e evidente que se essas indústrias fossem 100% nacionais, o lucro gerado seria muito, mas muito maior para nós. E isso na América Latina como um todo é muito comum. As indústrias, elas estão lá, só que as indústrias, elas se instalam nesses países e a maior parte do lucro que é gerado por essas indústrias não fica ali dentro, vai para o país de origem, o dono daquela indústria. Então, isso é muito importante também. E no caso do México, o México ele é muito industrializado, mas mais de 50% das indústrias mexicanas são dos Estados Unidos, é do país vizinho ali, principalmente na região de fronteira com os Estados Unidos, fronteira entre o México e os Estados Unidos, existem muitas indústrias dos Estados Unidos que se instalam ali naquele território, ajudam a desenvolver o local onde elas se instalam, porém, esse desenvolvimento não é um desenvolvimento pleno e acaba não se gerando tanta aquela riqueza que poderia fazer com que a economia mexicana tivesse uma solidez maior. Só que, como eu falei, isso não é uma particularidade do México. Infelizmente, em toda a América Latina, isso acontece. Tá bom, pessoal? Alguma que fique outra coisa também importante, né? A América Latina como um todo, acho que eu falei isso no início do capítulo, mas estou repetindo agora. A América Latina como um todo é uma região de industrialização tardia, tá? O que quero dizer com isso? A industrialização, de fato, ela vai começar aqui muito tarde, se comparada a outras áreas do mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, é que as indústrias europeias, as indústrias até asiáticas, vão começar a chegar aqui na América Latina com um peso um peso maior, tá? Antes disso, a gente até já tinha a presença de indústrias de outros países aqui na América Latina, mas numa participação muito pequena, tá? Um percentual muito pequeno, tá bom? Alguma pergunta, galera? Alguma coisa ainda sobre indústria? Alguém quer fazer alguma colocação? Ninguém? Beleza. Então, galera, eu já estou partindo lá para. Eu acho que eu estou quase concluindo esse capítulo. Estou partindo para blocos econômicos. Isso aí é rápido. O que é um bloco econômico? Um bloco econômico, não sei se a gente já viu isso aí, mas eu acho que a gente até já falou. Não falamos ainda. O que é um bloco econômico? É uma organização onde países se juntam, né? Os países se agrupam, determinado grupo de países se juntam. E o bloco econômico ele é interessante, o objetivo dele é fazer com que as relações econômicas entre os países de uma determinada região fiquem se tornem mais rápidas, que essa relação comercial ela se torne mais fácil, mais tranquila. E o objetivo dos blocos econômicos também, um dos objetivos é diminuir as tarifas alfandegárias, ou seja, são aquelas taxas de importação e exportação, que toda vez que você vai vender um produto ou comprar um produto, impostos são pagos. Então, quando você forma um bloco econômico, você ou diminui bastante essas taxas, porque aí você favorece as trocas comerciais, todo mundo sai ganhando, e tem alguns casos até que as tarifas alfandegárias são eliminadas, ou seja, ninguém paga mais nada para vender ou para comprar. Então, mas no caso da América Latina aqui, os blocos econômicos, eles
não chegaram a esse ponto, né? Nós temos vários exemplos de blocos econômicos. Eu vou falar do nosso, que é o bloco econômico do qual o Brasil faz parte, né? Que é o Mercosul. Mercosul, ele é um bloco formado por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? A Venezuela também fazia parte do Mercosul, mas a Venezuela foi suspensa devido aos problemas políticos que aconteceram lá recentemente, né? Aquela instabilidade política. Então, os países do Mercosul resolveram suspender a Venezuela temporariamente até que essa situação lá se resolva. Tá? Então, o Mercosul é um exemplo, mas nós temos outros blocos econômicos aqui na página 387, tem um mapinha lá, né? Nós temos, além do Mercosul, nós temos a LAD, nós temos o tal do MCCA, né, que é Mercado Comum Centro-Americano, nós temos o CARICOM, Comunidade Andina. É interessante que esses blocos econômicos, eles acabam favorecendo, de fato, as trocas comerciais dentro da América Latina. Só que vale lembrar que a gente tinha um projeto, né, de um bloco econômico único aqui no continente americano. Seria a ALCA, né? Área de Livre Comércio nas Américas. Seria um bloco econômico que envolveria tudo. Teria participação dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, todo o continente americano estaria nesse bloco econômico. Havia até assim a ideia de futuramente, né, se ter uma moeda única no bloco, ou seja, seria um bloco econômico bem parecido com a União Europeia. Tá? A ideia era ter algo parecido com a União Europeia. Só que, assim, aqui não rolou simplesmente porque as diferenças econômicas e sociais entre Estados Unidos e Canadá com o restante do continente americano é muito grande. E isso aí acabou atrapalhando, né? A questão da unificação, da criação desse bloco econômico. Na Europa, a União Europeia deu certo porque os países membros da União Europeia, eles, claro, existem diferenças econômicas entre eles? Existem, claro que existem, só que as diferenças econômicas e sociais não são muito grandes. Então, os países que fazem parte da União Europeia são bem parecidos do ponto de vista social e econômico. E aqui na América Latina, o que acontece? Na América Latina não, né? Aqui no continente americano nós temos diferenças, porque aqui nós temos dois países desenvolvidos, que é o caso dos Estados Unidos e do Canadá. Nós temos países que são considerados por muitos aí países em desenvolvimento, que tem aquela situação mais ou menos equilibrada, apesar dos problemas, que é o caso do Brasil, do México, da Argentina, e tem países que são muito pobres. Então, assim, essas diferenças acabaram atrapalhando a formação da ALCA. E é claro, é óbvio e evidente, né? Estados Unidos, malandrão, queria levar vantagem em relação aos demais países por ser a principal economia do continente. E é óbvio que os outros países não concordaram. Então, é ruim, porque já pensou? Pô, se nós tivéssemos um bloco econômico aqui como a União Europeia, talvez nós tivéssemos um fortalecimento, né, da economia do continente americano. Infelizmente, isso acabou não acontecendo. Tá bom? Então, depois, não vou ficar lendo um por um aqui, depois, se vocês, quando forem fazer o exercício, tem algumas informações sobre cada um desses blocos aqui do continente americano, vocês podem ler depois aí. Já estou na página 389, tá, galera? 389. As questões socioeconômicas da América Latina. Isso aí são questões relacionadas à forma como as pessoas vivem nos países latinos, né? Nós temos, como eu falei aqui, qualidade de vida está muito associada à questão econômica, por isso socioeconômicos. Então, como na maioria dos países latinos as economias não são muito fortes, são economias fracas, esses países vão apresentar muitos problemas sociais. Tá? Então, assim, nós temos aí países onde a situação é bastante complicada. Professor, o Brasil é um exemplo, sim, vocês podem acreditar. Existem países na América Latina onde a situação ela é muito pior. Até na página 389, nós temos aí duas cidades, né,
representando aí 2 países, a cidade de Santiago, no Chile, e você tem a cidade, a capital, né, do Haiti, Porto Príncipe. O Haiti é um dos países mais pobres aí do mundo, tá? E se encontra na América Latina. Mas nós temos países aqui na América Latina onde a situação também não é só o Haiti. Aqui na América do Sul mesmo, você pega a Bolívia, você pega Peru, você pega vários países onde a população tem uma qualidade de vida muito, mas muito baixa mesmo. Tá? Então, isso aí se deve, como eu falei, claro, não é só a questão econômica. A questão econômica tem um peso muito grande nisso daí. Se você não tem um país que gera riqueza, é óbvio e evidente que você não vai ter recurso para estar aplicando na educação, na saúde, em moradias e por aí vai. Só que é óbvio, evidente que existe também a questão do recurso que é gerado que não é aplicado como deveria. Nós também temos esses casos, infelizmente, casos de corrupção. Isso é muito comum no continente americano. Tá bom, gente? Galera, olha só, são 9 horas, o meu tempo aqui já está se esgotando, já se esgotou. Ficou faltando falar, eu sei que tem gente que já está saindo fora da sala, né? Ficou faltando falar da Antártida, mas mesmo assim eu queria que vocês anotem aí para casa, tá? Para casa, página 393 e 394. Anota aí quem está na sala aí ainda, página 393 e 394 para casa, e aí vocês passem para os colegas que já saíram da sala. O pessoal tem que sair da sala quando a aula termina. Então, página 393 e 394, tá, gente? Passa para os colegas aí, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aí, tá?